Boa noite, queridos. É uma grande honra, uma grande alegria ter todos vocês aqui, especialmente aqueles que vieram de longe. Eu queria pedir mais uma vez, para eu ter uma ideia, todos vocês que não vieram de São Paulo, não vieram dos seus bairros aqui, que vieram de outras cidades, outros estados, fiquem de pé para que eu possa saudá-los. Glória a Deus, muita gente. Sejam bem-vindos. Nós queremos que vocês se sintam em casa. Existe uma grande equipe trabalhando, mais de 100 pessoas, para que você possa ser bem recebido aqui na nossa igreja. Muito obrigado, alegria imensa tê-los aqui. Nós vamos começar agora vendo um vídeo. Eu pediria que baixassem as luzes. Bom, queridos, o tema sobre escatologia, apocalipse, final dos tempos, é um tema largamente estudado por muitos. Há muitas posições diferentes, há muitas visões diferentes, e a maior razão disso é porque as pessoas deixam de estudar a raiz de onde isso tudo começou. Eu lhes prometo uma coisa: a apostila que vocês receberam é uma apostila muito completa de tudo que eu vou falar. Há muitos textos nela colocados que eu não vou ter nem tempo de ler, eu vou só mencionar. Então o meu desafio é que você possa, depois, chegando em casa, ter esse material valioso e estudar aquilo que nós vamos ver hoje. E eu te prometo uma coisa: você que entrou aqui, que não tem ideia nenhuma do que é o final dos tempos, vai sair daqui, se fizer todo o programa, como um grande conhecedor do tema. Porque eu destrinchei, tornei de forma muito mais prática, para que você pudesse entender de onde veio esta profecia e para onde vai. As crianças estão sendo liberadas agora. Elas vão ter uma programação extraordinária. Então, voltando aqui para falar para vocês a respeito destes dias, você vai aprender as coisas mais importantes. Muita gente pensa que o Apocalipse era para aquele tempo. Estes que assim pensam são aqueles chamados de preteristas. E eu vou mostrar para vocês algumas profecias que não faria sentido algum naquele tempo, pois elas só poderiam se cumprir nos dias em que vivemos. E essa é a razão porque a primeira parte vai ser sempre bíblica, profética, e a segunda parte será contemporânea, onde eu vou falar da ligação da tecnologia no mundo de hoje e como isso vem para cumprir as profecias bíblicas, não só do livro de Apocalipse, mas de toda a Bíblia a respeito do final dos tempos. Amém? A mensagem de hoje, a primeira mensagem, é a base de tudo.
Todo mundo já ouviu falar de grande tribulação? Vem daqui, desta mensagem e deste texto que eu vou ler. Sem entender este texto, esta primeira profecia que fala a respeito da grande tribulação, as pessoas vão cometer uma série de desatinos e de erros teológicos. A profecia que eu vou ler para vocês, na minha opinião, é a maior profecia do mundo, porque é a única profecia na Bíblia que tem data de cumprimento. É extraordinária e é sobre ela que nós vamos começar a estudar, que está lá no livro de Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. 70 semanas estão destinadas. Antes de eu ler o texto, é preciso dizer, Daniel, conhecendo a Bíblia, conhecendo os profetas, sabia que o profeta Jeremias e Isaías haviam falado do cativeiro babilônico, e sabia que este cativeiro duraria 70 anos. Então ele foi para a Babilônia com 17 anos, e agora ele está com 87 anos, os 70 anos passaram. Então ele vai orar a Deus e fala: Deus, a palavra diz que o cativeiro vai acabar. E ele começa a orar, e por 21 dias ele ora pedindo uma resposta. Quando vem o anjo Gabriel e traz a resposta, Daniel assusta, porque o que ele vê não diz respeito somente ao cumprimento daqueles 70 anos. O anjo Gabriel abre a visão de Daniel e ele vê todo o decorrer da história, especificamente do povo judeu e até o final dos tempos. Então esta é a principal profecia no que diz respeito ao final dos tempos. O livro de Apocalipse está todo escrito em cima desta profecia. Você não entende Apocalipse se você não entender Daniel capítulo 9. Então vamos ler. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas, será morto ungido, e já não entrará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A primeira coisa que você precisa saber aqui, que esta palavra semana não é uma semana de dias, porque a palavra aqui usada, Shavua ou Sheva, significa 7. Então na verdade o anjo está dizendo 70 setes são determinados para o teu povo e para a tua cidade. Portanto, nós sabemos que esta profecia vai levar até o final dos tempos, mas ela é marcada, ela é contada. Então, para a gente compreender para quem o anjo Gabriel está falando, para quem ele está dirigindo, a primeira coisa que fala, 70 semanas determinadas sobre o teu povo. Deixa eu perguntar, quem é o povo de Daniel? Quem é o povo de Daniel? Israel. Mais do que Israel, é o povo judeu. Aqui já não existiam as tribos do norte, que haviam sido levadas cativas pelos assírios. Aqui, quem estava no cativeiro babilônio era só o povo judeu. Então, a profecia
é para quem? Para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Povo judeu. Sobre a tua cidade. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Então ele está falando para o povo judeu e para coisas que relacionariam a história do povo judeu futura. Aí ele diz, para fazer cessar a transgressão. Que transgressão é essa? O povo de Israel, antes dos babilônios virem, estavam misturando a sua fé aos povos pagãos. Estavam fazendo estátuas, vendendo estátuas, adorando estátuas, balins. E Deus fala, porque vocês estão se entregando para outros deuses, para os falsos deuses, vocês vão ficar 70 anos cativos na Babilônia. Isso é profetizado na palavra de Deus muito antes de acontecer. Então, depois que o povo foi para o cativeiro, Israel nunca mais teve ídolos. Podem ter outros erros, mas nunca mais foram idólatras. Depois ele diz, para dar fim aos pecados. Pode significar, dar fim pode significar tanto selar quanto expiar. Para expiar a iniquidade. Deixa eu perguntar, quem expiou os pecados e a iniquidade? Jesus. Então, nesta profecia, o anjo Gabriel revela o caminho e até a vinda do Messias. Nós vamos ver aqui como mostra a data que o Messias morreria. Por isso que eu chamo de a maior profecia da Bíblia. Para trazer justiça eterna. Aqui já é um tempo muito mais futuro, quando no milênio Jesus vai governar com justiça e com juízo, para selar a visão e a profecia, ou seja, para que todas as profecias concernentes do Velho Testamento se cumpram no Novo Testamento depois da vinda de Jesus. E por último, ungir o Santo dos Santos. É muito importante você entender que os santos dos santos só existe num lugar do mundo. Onde é? Aonde é, irmãos? Não, tira a visão do céu, estou falando na terra. Jerusalém, em que lugar? No templo. Então quer dizer que o templo que não existe mais, porque foi destruído em 70 depois de Cristo, precisa ser reconstruído. E vai ser reconstruído. Saibam vocês que quando você vai a Jerusalém, se você vai no Instituto do Templo, todos os utensílios já existem. Eu estive lá. O único que ainda não existe é a Arca da Aliança. Se você vai lá, você vê a menorá de ouro, num lugar alto, assim, diante do muro das lamentações, do muro ocidental. Todas as vestes sacerdotais, todos os utensílios de ouro já estão prontos, porque os judeus estão esperando pelo Messias. E um dia vai ser feito um acordo de paz, eu vou mostrar aqui para vocês, que vai ser proposto pelo anticristo, que vai juntar judeus, muçulmanos e cristãos. E esse acordo de paz, a Bíblia diz que será por 7 anos. E eu vou explicar mais para frente que este acordo de paz por 7 anos é exatamente a última semana das 70 semanas de anos, chamada de a semana da tribulação. E na última metade da grande tribulação. Então, até aqui está tudo bem? Podem dizer amém? Agora eu quero mostrar para vocês como esta profecia é extraordinária. O texto começa a contar desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Lembrem-se, quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém em 586 a.C., ele destruiu a cidade, destruiu o templo, ficou ruínas e levou todo o povo para o cativeiro babilônico. Então, a primeira coisa que ele diz, quando acabarem os 70 anos da Babilônia, o povo vai ser liberto, vai embora, e eles vão reconstruir os muros e o templo.
Vocês se lembram quais são os profetas ligados a essas duas construções? Neemias fala do quê? Reconstrução dos muros. Esdras fala do quê? Da reconstrução do templo. É isso que o anjo está profetizando, antes do povo ser liberto. Agora, sabe quando foi esse decreto para a saída? Ele foi determinado por Artaxerxes Longânimos e foi emitido em 444 a.C. Isso está lá em Neemias, capítulo 2, versos 1 a 8, depois você pode conferir na sua casa. Aí ele fala que o primeiro período são 7 semanas, ou 49 anos. Esse foi o período, desde que o povo saiu da Babilônia, voltando para Jerusalém, até que o muro e o templo foram reconstruídos. Vocês leem a Bíblia, sabem que houve guerra, Sambalate, Tobias, aquela guerraiada toda, porque quando Israel saiu, entraram outros povos lá. E quando o povo voltou, eles não entregar de bandeja, teve guerra. Então, esse primeiro período de 7 semanas de anos, 49, diz respeito a isso. Então, o segundo período, ele fala que são 62 semanas, depois das 7. E aí ele diz que quando viesse, o ungido será morto. Quem é o ungido, irmãos? Quem é ungido, irmãos? Para que saia nos nossos vídeos. Quem é ungido, irmãos? Portanto, depois de 69 semanas de anos, Jesus morreria. Isso está dizendo o versículo 26. Agora eu quero mostrar para vocês a precisão desta profecia. Quantos aqui sabem que o nosso ano tem 365 dias? 365 dias e algumas horas. Mas e o ano das Escrituras, o ano bíblico? 360 dias. Eu vou provar para vocês como na Bíblia o ano é de 360 dias. Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 11, nos fala que no início do dilúvio, o dilúvio começou aos 17 dias do segundo mês. No capítulo 8 de Gênesis, versículo 4, nos fala que o término do dilúvio foi aos 17 dias do sétimo mês. Portanto, são quantos meses? 5 meses. No capítulo 8, versículo 3 diz que as águas abaixaram depois de 150 dias. 5 meses vezes 30 dá quanto? 150 dias. O ano judaico ainda hoje são 360 dias. A cada 19 anos eles têm que dar uma adaptada, porque você tem os 5 dias, você tem os anos bissextos. Então os rabinos vão e mudam de vez em cada 19 anos, eles adaptam ao verdadeiro ano de 365 dias. Mas quando Gabriel está falando, ele está falando literalmente de 360 dias. O relato da grande tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, mostram também que o ano tem 360 dias. Lá em Daniel 9, 27, diz que a perseguição do príncipe que havia de vindouro, que é o anticristo, começará no meio da última semana. Diga, meio dos 7 anos, 3 anos e meio. Em Daniel capítulo 7, 24 e 25, fala que o príncipe romano perseguirá os judeus por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Diga, 3 anos e meio. Em Apocalipse capítulo 2, de 4 a 7 e 13 e 5, falam do mesmo grande líder político, o anticristo, a perseguição ao povo judeu durante 42 meses. Quanto dá isso? 3 anos e meio. E Apocalipse 12, 6 fala que o período será de 1260 dias. Diga, 3 anos e meio. Então diga assim, está provado que o ano bíblico são 360 dias. Então vamos fazer as contas e entender a divisão das 70 semanas. 7 semanas dá 49 anos. 62 semanas dá 434 anos. Uma semana, essa última é a grande tribulação, 7 anos. Total dá 400 anos de 360 dias. Fazendo as contas, de quando
foi assinado o decreto da saída, que foi em 444 a.C., até a morte de Jesus no ano 33, dá 476 anos. Sim? E eu ainda quero fazer uma observação, que quando você vai do um ano antes de Cristo, você não passa pelo ano 0. Você vai direto para um ano depois do ano de Cristo. Amém? Entenderam ou não? Então, da saída da ordem, quando o decreto foi assinado, mais 483 anos, se você multiplicar os 483 anos vezes 360 do ano profético, dá 173.880 dias. Estão entendendo até aqui ou não? Amém ou não? Por que não são 490 anos? Porque a última semana de anos tem um hiato. Ela não acontece logo em seguida. Por quê? Porque nessa hora vem o período da igreja. Esta palavra não foi destinada para gentios, foi para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Judeu. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Então o que ele está dizendo, Daniel, desde a hora que vocês saírem, que foi assinado o decreto, até a morte do Messias, vai dar 483 anos, vezes 360 dias. Quanto que dá isso? 173.880 dias. Eu vou mostrar para vocês aqui o período de intervalo. Mas antes disso, do período de intervalo, vamos fazer a mesma conta, multiplicando pelos 365 dias, vamos? Estão comigo aqui? 476 anos de 365 dias dá 173.740 dias. Aumentando os anos bissextos, que foram 116 nesse período, e aumentando mais 24 dias, que são as horas multiplicadas. Vocês se lembram que eu falei que o ano dura 365 dias e algumas horas? Essas horas nesse período todo multiplicadas dá mais 24 dias. Isso foi feito por um cientista no início do século 20. Chegou aos mesmos 173.880 dias. Literalmente, Gabriel disse a data que Jesus morreria. E a gente sabe, portanto, que Jesus entrou em Jerusalém no dia 6 de abril do ano 33. Num domingo de Ramos, foi aclamado pelo povo, lembram-se? Hoshiana, Hosana, bendito que vem o filho de Davi. Alguns dias depois, mais propriamente na quinta-feira, porque ele não morreu na sexta, mas não é esse não é o momento aqui, um dia eu provo para vocês, Jesus morreu. Então, portanto, Jesus morreu na cruz exatamente 173.880 dias depois que o decreto foi assinado. Estão entendendo até aqui? Não é tremenda essa profecia, irmãos? Então eu quero ver uma salva de palmas aqui, porque nosso Deus é tremendo. Ele sabe o dia, a hora, o minuto, o segundo, e com Ele não tem erro. Há um período de intervalo para a última semana de anos, que é chamada da semana da tribulação. Eu quero mostrar para vocês aqui. Ele começa dizendo, é o período de intervalo: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Pela história nós sabemos que Jerusalém foi destruída pelo general Tito em que ano? 70 depois de Cristo. Tito era o que, irmãos? Qual era a nacionalidade dele? Romano. Então veja o que o texto está dizendo: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu o santuário e a cidade no ano 70 foram os romanos. Esse príncipe que há de vir aqui, que está sendo referido, este é o anticristo. A gente sabe que o anticristo vai vir do Império Romano por causa disso. Porque o anjo Gabriel está dizendo, olha, o mesmo povo
que destruir o santuário e a cidade, vai ter um representante que vai se levantar nos últimos dias contra o povo de Israel. Então, se nós sabemos pela história que quem destruiu Jerusalém foram os romanos, o anticristo virá do Império Romano. Isso não significa que ele vem do país da Itália. Ele virá do Império Romano em toda a sua extensão. Eu vou mais para frente dar uma pincelada sobre isso. Mas o texto diz assim: e o seu fim será num dilúvio. Está falando da destruição do templo aqui. Realmente, a história diz que compararam a um dilúvio de tanto sangue que foi derramado. E ele diz: e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Dá para perceber aqui que parece que Deus falou: vou dar um break nas 69 semanas e não vou entrar nas 70 direto, na 70ª. Aí ele começa a dizer que vai ter muitas guerras até o fim. É o período que nós estamos vivendo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nós estamos vivendo nesse período, nesse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª. Você está vendo aí de guerras, rumores de guerras. Isso tudo são sinais de que está chegando a hora. E a Bíblia diz claramente que é como uma dor de parto. Você começa a ter sinais, a mulher começa a ter dores, ainda não chegou uma hora as dores são tão rápidas e tão fortes que está na hora de chegar. Então, já vimos que as primeiras 7 semanas tinham a ver com a reconstrução do templo depois da Babilônia. As outras 62 semanas, que somando com as 7 dá 69, fala da morte de Jesus, do ungido. Aí vem esse período de ato, e por último começa a última semana. E aqui eu quero que você preste atenção, porque a gente sabe quando ela vai começar. Eu espero que você guarde isso, porque eu vou falar algumas vezes. O versículo 27 nos dá a prova. Esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança. A palavra firme aliança aqui é uma aliança imposta na força. Não vai ser uma aliança que basicamente as 3 religiões do mundo vão concordar. Eles vão ser quase que impelidos a isso, mas vai ser uma aliança e um acordo de paz. Por uma semana, são os últimos 7 anos. Aí ele diz: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que determina o início da última semana, irmãos? Diga: um acordo de paz. Quantos estão assistindo aqui a novela Apocalipse? Vocês estão acompanhando, é esse acordo aqui que eles estão falando. Aliás, eles estão muito bem assessorados, porque eles estão pregando tudo direitinho. O que está lá é o que eu estou pregando aqui para vocês. Então quem não viu ainda, comece a assistir, porque vocês vão aprender. Eu digo que é aprender de uma maneira lúdica, e eu não tenho nenhuma ligação com a Record ou com quem quer que seja, mas a novela é muito boa e nos ajuda a gravar a história. Então, o começo da grande tribulação vai começar com a assinatura desse tratado de paz. Muita gente me escreve dizendo: pastor, quem é o anticristo? Eu falo: não sei. Eu posso te garantir uma coisa: quando você começar a ouvir falar de um acordo de paz, fique esperto, porque se esse acordo de paz disser respeito a essas 3 religiões, judeus, muçulmanos e cristãos, e for de 7 anos, dobra o joelho, consagra a tua vida, que a trombeta vai tocar. Glória a Deus, irmão. Você pode aplaudir o Senhor? Então o acordo de paz não pode ser de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Tem que ser de quanto? 7 anos. E quem vai ser o anticristo? É o cabeça. É a pessoa que vai estar articulando, fazendo essa articulação política. Esse é o cara. Então eu creio que a igreja, quando começar a ouvir na televisão
Coisa maravilhosa, vai acontecer um acordo de paz entre as 3 religiões monoteístas do mundo. Todo mundo vai dizer glória a Deus, e os crentes que sabem vão dizer misericórdia, eu tenho que me preparar, porque está chegando a hora do arrebatamento, amém? Agora eu quero mostrar para vocês que este príncipe do versículo 26, ele é apresentado em Daniel 7:8, nos versos 24 a 26. A Bíblia diz que na metade dessa semana, ou seja, ele vai fazer um acordo de 7 anos. Na metade dessa semana, na metade dos 7 anos, quanto tempo que dá? 3 anos e meio. A Bíblia diz que ele vai quebrar o acordo. Por quê? Antes é importante você entender que nesse acordo, eu não tenho dúvidas de que vai acontecer isso. O que o povo de Israel vai querer? Vai querer o direito de reconstruir o terceiro templo. Aí alguém vai dizer assim, mas espera lá, o terceiro templo está no lugar do domo da rocha, aquela construção com teto de ouro? Não. Na verdade, o lugar onde está o terceiro templo é ao lado. E a gente sabe disso por quê? Porque o sumo sacerdote, quando ele estava, ou o mesmo sacerdote, quando estava no lugar santo, ele via, através da porta dourada, lá no Monte das Oliveiras, a novilha vermelha sendo sacrificada. Portanto, você quer saber exatamente aonde é que vai ser? É só você estar olhando do Monte das Oliveiras para a porta dourada, que quem já foi comigo para Israel sabe que está fechada, e é naquela reta. Não está no lugar de nenhuma mesquita, está ao lado. E na novela eles descobriram exatamente isso, que não precisará derrubar nada, vai ser construído ao lado. O que o judeu quer? Construir o terceiro templo. O que os palestinos querem? Serem reconhecidos como nação. E o que os cristãos querem? O direito de ter paz e de viver e de poder ir àquele lugar. E vai dar certo, porque na sexta-feira os muçulmanos celebram, no sábado os judeus, no domingo os cristãos. Não vai ter briga, todo mundo vai aplaudir, vai dizer, puxa, que bênção, chegou a paz. Mas a Bíblia diz que na metade da semana ele vai fazer uma coisa horrorosa. Ele vai fazer uma abominação. E quando Jesus, lá em Mateus 24, ele se refere a esse dia, ele chama de abominável da desolação. O que aconteceu? Antes de Jesus chegar, houve um homem chamado Etíoco Epifanes. Este homem, ele entrou em Jerusalém, ele era do Império Grego, ele botou uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e sacrificou um porco, que é um animal abominável nos Santos dos Santos. Isso determinou uma grande revolta chamada Revolta dos Macabeus. E a gente sabe que aqueles poucos homens cheios de unção e cheios de vontade de lutar pela santidade de Deus, botaram o Antíoco Epifânio para correr. E até hoje, quantos aqui conhecem a festa de Hanukkah? Hanukkah celebra o Hanukkah, que é o candelabro. E eles dizem que acabou o óleo, mas durante 8 dias, o óleo que era colocado lá na menorá foi sendo multiplicado sobrenaturalmente. E eu creio que isso é verdade, irmãos, porque Jesus foi celebrar a festa das luzes, também chamada de Hanukkah. Bom, isso foi chamado de abominável da desolação. O que Jesus está dizendo, que aquilo que aconteceu com o Antíoco Epifânio vai se repetir com o anticristo. Sabe o que eu acredito que vai ser? Com o acordo de paz, o templo vai começar a ser reconstruído. Na inauguração, vai ser exatamente no meio da tribulação, nos 3 anos e meio. E ele, o anticristo, que foi o promotor de tudo aquilo, vai entrar no Santos dos Santos e vai dizer, tem muita gente aí dizendo que eu sou Messias. Não é assim que está na novela? Messias, Messias. Tem muita gente dizendo que eu sou Messias. E hoje eu quero dizer para vocês, eu sou. Nessa hora,
Aqueles que tiverem lucidez vão romper com o anticristo. E aí o tratado de paz acaba. E a Bíblia diz então que aqueles que estiverem na Judéia orem para que a sua fuga não seja no sábado. A prova de que está falando de judeus, está falando de quem está no Judéia, aqueles que estiverem no eirado. Eirado, meu querido, é aquele alpendre que toda casa judaica tem. Lá chove muito pouco, então o povo tem um alpendre que chama eirado. Ou seja, se você estiver lá no eirado, fuja, porque quando acontecer isso vai ser uma perseguição contra a nação de Israel como nunca houve. E no final desses 3 anos e meio, a Bíblia diz que eles vão olhar para o céu, o povo judeu, e vão ver um sinal dos céus. E eles vão ver mãos traspassadas, mãos furadas. Eles vão dizer: quem é esse que tem as mãos traspassadas? E ele vai dizer: estas são as mãos com as quais eu fui ferida na casa dos meus amigos. Quem teve mãos traspassadas, irmãos? Jesus. O povo judeu vai olhar para cima e eles vão invocar o Messias Jesus, e Jesus vai descer e vai vencer a guerra do Armagedon e vai derrotar todos os inimigos de Israel poderosamente. Amém? Portanto, a 70ª semana tem a ver com as outras 69. Todas elas diziam respeito a Israel. Igreja nem existia. E a última semana, todos os elementos que são colocados aqui tem a ver com o judeu. Fala do templo, fala do sacrifício, fala de fugir no sábado. Tudo relacionado ao povo de Israel. E eu quero então mostrar algumas evidências de que a igreja não passa pela grande tribulação, pela tribulação. Primeiro, as 70 semanas são para o povo de Daniel, diga Israel, e para a tua cidade, Jerusalém. Então é um tratamento de Deus para com o povo de Israel. Segundo, 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o texto do Novo Testamento mais claro a respeito do arrebatamento. Mostra que somente os mortos em Cristo e os crentes vivos é que serão arrebatados. Diga assim: o arrebatamento é com Cristo nos ares, só para salvos. Mas Mateus 24 nos mostra que todo olho verá a manifestação de Cristo no final da tribulação. Portanto, Mateus 24 não está falando do arrebatamento. Mateus 24 está falando da vinda visível de Jesus. E a Bíblia diz que é como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Está ficando clara a diferença? Terceira, isso é uma evidência também muito importante. Os primeiros 3 capítulos de Apocalipse, Jesus escreve as 7 igrejas. No capítulo 4, João diz assim: eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz como de trombeta, dizendo: sobe aqui. Paulo diz que o arrebatamento vem ao som da trombeta. O Apocalipse 4 em diante, 4 é o arrebatamento, 5 são os crentes perante o trono, 6 é a abertura dos selos, começa a grande tribulação. Do capítulo 4 ao 22, a palavra igreja não aparece nenhuma vez. Por quê? Porque todos os que estão lá são os que se salvaram. Imagine o seguinte, eu espero que todo mundo aqui seja arrebatado, tá? Quem sabe Jesus não vem nesses dias aqui. A gente está pregando e de repente começa a ouvir alguma trombeta e alguém vai dizer: nossa, deve ter um som bacana essa igreja. Não, aí você vai ver o céu aberto e sobe cá. Agora desespero vai ser com os que ficarem, né? Imagine vocês, que coisa tremenda vai ser o arrebatamento. Mas muitas pessoas não subirão. Aqueles que estiverem vivendo uma vida de pecado, não querendo saber de viver para Deus, esses não vão subir. Essas pessoas vão dizer: era verdade, aconteceu. E agora?
essas pessoas vão se converter. Além desses, a Bíblia diz que 2 testemunhas se levantarão para pregar. E nós temos certeza que um deles é quem? Elias. Ninguém tem dúvida de Elias. Isso tanto é verdade que até hoje, quando o judeu celebra a Páscoa, ele guarda um lugar para Eliarro, para Elias, porque o povo judeu crê que quem vai anunciar o Messias vai ser Elias. E de fato vai, porque a vinda para o povo judeu vai ser a segunda vinda, aquela que vem visível, mas no final dos 7 anos da tribulação. O arrebatamento é como o ladrão, ninguém verá, como o ladrão da noite, vai ser. Está ficando claro? Então uma das testemunhas, Elias. A outra, há controvérsias. Alguns dizem que Moisés, outros dizem que é Enoque, alguns até afirmam que é João, porque a Bíblia pode sugerir que ele nunca morreu. E aí Deus teria um profeta do Velho e um do Novo Testamento. Não importa. Fato é que eles estarão pregando na grande tribulação. E mais 144 mil judeus vão pregar. Se a igreja estivesse na grande tribulação, você acha que a igreja não estaria pregando? Mas lê Apocalipse. Você não vê nenhum crente ali pregando. Você só vê 144 mil judeus, 2 profetas judeus, as 2 testemunhas, e os que ficaram. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: se você é de Jesus, para valer, não vai ficar aqui na grande tribulação. Você pode aplaudir o Senhor? Portanto, o Apocalipse de 1 a 3 fala da igreja, do tempo da igreja. Apocalipse 4, leia lá, vê o arrebatamento. A partir daí, você não vê mais a palavra igreja. Tem uma outra revelação clara aqui. Quando Jesus fala a igreja de Filadélfia, aqui é importante dizer que as 7 igrejas do Apocalipse são igrejas locais mesmo. Eram igrejas pequenas que existiam naquela época, mas elas representam a igreja como um todo. E veja a promessa que Jesus faz à igreja, especialmente para os que estão no fim. Ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Alguém pode me dizer qual a diferença de guardar da hora, de guardar na hora? Quando ele te guarda na hora, você está no meio do pau. Quando ele te guarda na hora, você está fora. E no grego, ektu, essa preposição ek raramente é usada. Ela significa para fora. Esta é a preposição que originou todas as nossas palavras escritas com ex. Então aqui também é uma aula de português. Toda vez que uma palavra tiver ex, o sentido é para fora. Por exemplo, êxodo, escreve com S ou com X? X, o que significa êxodo? Saída. Exit no inglês, saída. Essa preposição ex, essa preposição está aqui. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora, tirando de dentro para fora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus. Eu estou fora, cutuca o teu irmão, diga: eu não sei você, mas eu vou subir. No fim do capítulo 4 de Tessalonicenses, ele introduz o capítulo 5, falando do dia do Senhor. Essa é uma expressão que o Velho Testamento inteiro diz. Dia do Senhor é dia do juízo. Toda vez que você lê no Velho Testamento dia do Senhor, pode ler que você vai ver que é terrível. Portanto, o arrebatamento da igreja, que está no capítulo 4, a igreja subiu, imediatamente começa o dia do Senhor, que é o tempo de juízo. Olha o que o apóstolo Paulo fala nos versículos
De 1 a 11 eu vou ler o 9 para vocês. Ele diz assim: irmãos, capítulo 5, versículo 9. Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Ou seja, o arrebatamento vem como ladrão da noite. Aconteceu o arrebatamento, no dia seguinte já começa o dia do Senhor. E aí ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Queridos, a grande tribulação vai ser um tempo de guerra no mundo inteiro. O arrebatamento vem em tempo de paz. Claro que a gente tem guerras hoje aqui e acolá, mas quantos de vocês concordam que nós vivemos em paz? Sim ou não? Você mora no Brasil, você já viveu alguma guerra? Se você for mais velho, você pode ter visto a Revolução de 32. Se for um pouquinho mais velho, mais novo, pode ter passado pelo golpe de 64. Mas, queridos, nós vivemos em paz, sim ou não? Então diga assim: arrebatamento vem em tempo de paz. Porque as pessoas estão dizendo: não esquenta a cabeça, está tudo certo. Nós estamos vivendo paz. De uma hora vem o arrebatamento e começa o dia do Senhor. E a Bíblia diz que vai haver repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto a que estás para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas olha o que ele diz para a igreja, para você: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Quantos estão esperando por Jesus? Você não está dormindo, você está esperando, você está com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, esperando pelos sinais, amém? Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. E olha o que ele falou aqui: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O capítulo 5 segue o 4. No 4 ele fala do arrebatamento. No começo do 5 ele fala: quando todo mundo estiver dizendo que vai haver paz, o dia do Senhor vem como um ladrão. O dia do Senhor começa imediatamente após o arrebatamento. E aí ele vai discorrendo isso e ele diz assim: mas vocês não têm que ter medo, porque vocês não são das trevas, para que o dia do Senhor vos pegue de surpresa. Irmão, você fala de arrebatamento para um povo do mundo, aí ele fala: como é que é? Arrebata o quê? Eles não têm a mínima ideia do que vai acontecer. Nós estamos esperando. A igreja vai ser levada. No dia seguinte começa o dia do Senhor, que é o dia do juízo. Na verdade são 7 anos de juízo, é um tempo de juízo. O dia do Senhor não é um dia só. Na Bíblia a palavra Yom significa um período de tempo. Pode ser 24 horas, mas pode ser um período de tempo maior. E normalmente quando se fala do dia do Senhor não é um dia, é um período de tempo, são 7 anos. Então o início da tribulação vai se dar com o quê? Com a assinatura de paz. A igreja é arrebatada, pode demorar um tempinho, vai ser assinado o tratado de paz. No meio da grande tribulação, aquela paz vai ser quebrada, porque o templo vai ser consagrado, onde Cristo vai entrar no Santos dos Santos, e aí rompe a aliança, e vai haver perseguição contra o povo judeu. Deus vai salvá-los, muitos vão morrer, mas muitos serão salvos. E no final dos 7 anos, quando o povo de Israel estiver em volta de muitas nações na batalha do Armagedon, Jesus aparece nos céus e vence o anticristo com a palavra da sua boca. Amém? Então 5.2 diz assim: que o dia do Senhor virá quando houver paz e segurança. Portanto, não no meio ou no fim da tribulação. O dia do Senhor, o início do tempo de juízo, vai acontecer quando estiver tudo bem, tá? Mas quando o Senhor vier, com ele virá destruição, dor de parto. Então o arrebatamento é o que inicia esse período da tribulação. Amém?
Paulo fala à igreja que esse período é para os que estão em trevas, sem Cristo, os quais serão pegos de surpresa quando Cristo vier como ladrão. E fala por último que Jesus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Mas agora eu quero falar sobre diferenças sobre arrebatamento e segunda vinda. Depois você pode até olhar os textos que eu citei aqui. O arrebatamento é para os salvos, vivos em Cristo. A segunda vinda todos verão, perdidos e salvos. O arrebatamento vem em tempo de paz. A segunda vinda vem em tribulação. O arrebatamento dá início ao dia do Senhor. A segunda vinda ocorre dentro do dia do Senhor. O texto diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus vai falar de uma série de coisas que depois você vê lá. O arrebatamento vem para nos salvar da ira, porque nós somos de Jesus. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está tudo bem até aqui? Esses pontos depois eu já expliquei para vocês. A 70ª semana, portanto, é a semana da tribulação. A segunda metade é a grande tribulação. Começa com o tratado de paz. Na metade, o anticristo entra no Santos dos Santos e se declara como rei. E o texto diz que na última metade ele vai se voltar contra o povo de Israel e vai persegui-los. Ele é o assolador que vai vir sobre o povo de Israel. Então o arrebatamento vem para nos salvar da hora, mas o povo judeu vai ser salvo na hora. Quantos aqui já confessaram Jesus como Senhor da sua vida? Se Jesus é o Senhor da sua vida e você vive para Ele, você faz parte da igreja, não importa de que país você seja. Tem muitos judeus se convertendo hoje a Jesus, já aceitaram o Messias. Eles não vão entrar na grande tribulação, eles vão ser salvos como todos os outros. Não importa a religião, se Jesus é o Senhor da tua vida, você será salvo. Amém? Glória a Deus. Então essas são as diferenças. O texto diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Quantos aqui sabem que a igreja é a noiva de Cristo? Você pode imaginar o indivíduo casando e dizendo assim: bom, minha noiva, eu te amo muito, mas agora eu vou te botar para ser tentada. Não faz sentido. Enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui, sabe o que vai estar acontecendo no céu? Bodas do Cordeiro. E sabe o que a Bíblia diz que vai ter lá? Vinhos, gorduras, vinhos clarificados. Vai ter picanha, meu irmão, lá no céu. E doces. Só, eu falei, o céu é para os gordinhos. Só que lá é o seguinte: você vai comer e não vai engordar. Glória é uma salva de palmas, porque esse tempo é de glória, é tempo de festa, é tempo de bodas. Então enquanto a igreja, aqueles que creram desde que Jesus veio até os nossos dias, aqueles que creram, eles entram nas bodas do Cordeiro. E vocês sabem quantos dias durava a festa de casamento judaico? 7 dias. O pau vai estar comendo aqui embaixo, e nós vamos estar curtindo. Vamos receber um corpo glorificado imediatamente. E quando Jesus vier no final dos 7 anos para lutar contra o anticristo a favor do povo de Israel, Ele virá com o exército dos céus. Olha para o irmão do teu lado e diga: você vai vir lutar contra Satanás e os seus exércitos no final dos 7 anos. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Lá em Mateus 24, versículo 22, você vê claramente que o tempo é diferente. No primeiro, Jesus fala: eu vou te guardar da hora, você não vai passar por ela. Mas olha Mateus 24, 22.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Diga assim: o arrebatamento vem como ladrão da noite. Jesus vem nas nuvens para os salvos, para nos guardar da hora da grande tribulação. Diga: a segunda vinda, Jesus vem na terra. Primeiro vem de maneira visível, todo olho verá como um relâmpago. Ele vai descer, vai vencer o anticristo e os seus exércitos, vai dividir o monte das oliveiras e vai pisar na terra. O arrebatamento nos guarda da hora. A tribulação, o Senhor vai guardar na hora aqueles que ficarem. Portanto, entender as 70 semanas de Daniel é fundamental. Quando alguém disser: não, a igreja vai passar pela grande tribulação, você vai dizer: essas 70 semanas é para o povo de Daniel, diga Israel, para a sua cidade, diga Jerusalém. Diga: não tem nada a ver comigo. Amém? Quantos estão felizes por isso?